sem muita... Sueirinha cultural. Não, sem muita interrupção. Claro, vinhetinhas. e vinheta, sim. Isso eu vou tentar. Como é que vocês avaliaram as manifestações de ontem? As manifestações de ontem foram, ao meu ver, muito vitoriosas, Emílio, no momento que eu estava na Avenida Paulista e conversei com amigos aí do Brasil todo. Eu estive também nas manifestações do impeachment da Dilma. E o que eu vi ontem lá foi uma manifestação muito maior em termos de volume de gente do que a gente viu nos outros momentos. Agora, caminhando pela Paulista, vindo até o programa, a gente viu a Avenida Paulista limpa, sem ser depredada, sem nenhum incêndio, nada disso. Até me chamou muita atenção que grande parte da imprensa falou que só tinha 125 mil pessoas e aquela outra dos opositores cerca de 15 mil. Então aquilo ali para mim me chama muita atenção, como a gente vê a realidade diz uma coisa e a imprensa nos diz uma outra coisa, né? Então a gente tem esse grande choque. Ao meu ver, uma coisa que ficou clara ali é um apoio da população como um todo ao presidente da República, muitas das pessoas apoiando o presidente na figura dele, e muitas outras também combatendo toda essa ideia de cerceamento de liberdades que a gente vive hoje. Então, ao meu ver, nesse primeiro momento, deveria, ao menos, servir como um alerta a todos os outros membros dos outros poderes, dizendo, a população apoia essa pauta do governo, a população foi às ruas, espontaneamente chamada pelo governo, mas de maneira espontânea, de todo o Brasil, lotaram Brasília, lotaram São Paulo, Porto Alegre, Minas Foi a maior da história de Brasília, 400 mil pessoas. Porque é uma coisa incrível, Brasília, aquele eixo monumental, eu estava palestrando lá sexta-feira, ele é gigantesco. E encher aquilo ali de gente é muito difícil. Então, ao meu ver, agora a gente tem duas grandes lutas, né? Vamos ver qual será o passo adiante. O que o presidente irá fazer, porque ontem ele deu um ultimato, dizendo que chamaria o Conselho da República, que é algo que só foi chamado na história do Brasil durante o governo Temer, para fazer uma intervenção lá no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o Conselho da República, ele é feito para o chamamento do estado de sítio, do estado de defesa, alguma intervenção. Vamos ver aí se será apenas um blefe do presidente ou se ele vai bater o martelo nessa pauta, porque, ao meu ver, o barulho das manifestações pelo Brasil já serviria por si mesmo para sinalizar um sinal de alerta aos outros poderes aí para que eles pudessem agir de maneira mais clara e mais transparente. E esperar também que o judiciário caia em si, né? Vendo essas manifestações, as pessoas se jogando para a rua e parem de usurpar, né, das suas competências. Quem sabe eles não esperam o Bolsonaro chegar, né? Eles chegarem no limite para o Bolsonaro fazer alguma coisa. E porque, assim, eu vejo que dá para evitar essa briga. Vai ser uma briga que vai prejudicar muito o país. Tem reformas em andamento, tem várias coisas. E para a eleição ano que vem vai prejudicar muito. Então eu espero, sinceramente, que o Alexandre de Moraes caia em si e fale: calma, vamos conversar, vamos sentar e conversar. Por quê? Porque o que eu tô vendo é que o Bolsonaro falou: olha, se não der um stop, eu vou ter que fazer alguma coisa. E estão chamando o Bolsonaro agora de antidemocrático. Mas o Bolsonaro é obrigado a fazer alguma coisa. Se o Alexandre de Moraes, né, não tem limites, o Bolsonaro vai ter que colocar limites nele. Ou a gente vai esperar o quê? Que todo mundo seja preso? Então, mas aí é um colocando o limite no outro, não é? Correto? Não, o Bolsonaro está na dele. Pera lá. Emílio. Esse sistema existe para um não ter mais poder que o outro. Sim, para quê? Para equilibrar. São os poderes. São os poderes, os três poderes que a gente tem. Só que acontece, na minha humilde opinião de uma besta. Não fala assim. De uma anta. Assim de você, velho. Pergunta tola. Eu não vejo muito os deputados, os senadores, que esses são os caras. O Congresso. O Congresso. O presidente, né, da Câmara, do Senado. O Congresso quieto. Eu não entendo por quê. Por que o Congresso está quietinho? Assim, ao meu ver, em primeiro lugar, fazer um comentário. Essa própria ingenuidade da juventude, né, de achar que o Alexandre de Moraes vai recuar, não vai ter recuo nenhum. O que a gente vê agora vai ser um ataque cada vez maior. A partir de então, da fala do Bolsonaro, pode ter certeza que o STF vai chamar todos o discurso dele, a fala dele, para dentro do inquérito. Sim. O inquérito que vale a pena a gente lembrar, Emílio, para chegar no teu ponto de vista, que é um inquérito ilegal. Uma abertura de inquérito pelo judiciário, ela é proibida no Brasil. O inquérito no Brasil só pode ser aberto pela polícia ou pelo Ministério Público. E por que o judiciário não pode abrir o inquérito? Pelo princípio da imparcialidade. Ele não pode ser o autor, o investigador e o juiz. Isso tudo não pode ficar na mesma pessoa, sob pena de não haver justiça. Órgão acusador e órgão julgador. Aí é que tá, não. Então, mas que faz isso aí? Mas pera lá.
Pera lá. Não. Beleza. Se não pode, beleza. por que faz? E como que faz para não fazer? Aí eu Então, já te respondo. Tá bom. Mas, já, aguarda. beleza, a gente entende tudo isso. Ok. Mas o cara encontrou uma brecha ali. Ele encontrou essa brecha. Para deixar o cara em prisão... prisão Domiciliar. Não é domiciliar, é prisão preventiva. Preventiva. Sim. Ele deixa em prisão preventiva e ele vai jogando para frente. Fala, não, isso aqui estamos resolvendo aqui o negócio. Ele vai jogando para frente. Porque a gente sabe, constitucionalmente, isso não rola. Não pode, vai sim. rolar. Mas é o quê? É para segurar até 22? Qual é o plano? O que está por trás disso? É calar essa galera, calar os caras da direita? Qual é o pensamento por trás de tudo isso? Todos os... o establishment, mas a gente sempre falou, o establishment, que é o poder constituído, desde a chegada de um presidente independente lá, fora do establishment, Bolsonaro chegou lá por uma congruência de astros, vamos dizer assim, né, e a vontade popular que não aguentava o que a gente vivia até então, apareceu um único candidato, que era ele, que falava de maneira veemente contra as outras forças, e o Bolsonaro acabou ganhando. No momento que ele ganha, todo mundo que estava no poder acaba perdendo o seu poder cada vez mais, e eles não vão deixar isso acontecer. Não é porque o Bolsonaro ganha as eleições e a esquerda perde que a esquerda vai chegar, olha aqui, Bolsonaro, pega o poder pra ti, é um presente nosso. Isso nunca vai acontecer. Então essa guerra vai ser extrema. E aí, Emílio, quando tu falas, olha só, mas esse inquérito que ele é completamente legal, como é que a gente tem que obedecer isso? Não é necessário obedecer. E aí o Bolsonaro deixou muito claro, então, eu não vou mais obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. Mas é desobediência civil. Não é. E eu vou... Lógico que é. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Claro que é. Mas deixa ele falar. Uma questão objetiva. Mas, senhores, olha só, eu vou trazer uma informação. Deixa ele falar. Tem um próprio precedente do STF de 1996 que diz que não é necessário tu cumprir as ordens ilegais, as ordens inconstitucionais, mesmo contra a justiça. Inclusive, a gente teve essa mesma situação acontecendo com o Renan Calheiros. Você se lembra que o Marco Aurélio mandou que o Renan Calheiros se apresentasse e ele não cumpriu as ordens? E por que não aconteceu nada? Por causa desse precedente. Então, existe um precedente em relação a isso aí. Eu sei que, para mim, a fala do presidente onde foi muito combativa, foi muito robusta o que ele falou, né? Se nós pensássemos na história, foi como se ele atravessasse o Rubicão quando o Júlio César vai em direção a Roma. Se ele não ganha a batalha, ele vai ser condenado à morte. E foi esse o passo que o Bolsonaro deu ontem. Então, Emílio, nesses termos aí, a gente tá vendo o establishment que não quer abrir mão do poder, vai lutar até as últimas consequências. A gente viu ontem uma coisa que me desagradou muito, mas chamou muita atenção, foi, eu não quero usar uma palavra forte, assim, como canalha, mas a abertura do Jornal Nacional de ontem. Quando eles dizem que os golpistas estão fazendo atos democráticos, roubando as cores da nossa bandeira. Aquilo ali me deixou completamente constrangido enquanto cidadão, e o que a gente está vendo é que essas pessoas que viram as mesmas manifestações que nós, o povo no Brasil todo se manifestando, dizendo que não aguenta esse nível de cerceamento, a imprensa como um todo, aqui eu sei que o Sami, né, me puxa as orelhas em relação a isso, mas a imprensa como um todo parece que não viram as mesmas coisas que nós. Então a gente está num momento muito duro aí para nossa realidade.